Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é Matheus. Hoje nós vamos dar continuidade ao curso de Java com Spring Boot. Na última aula nós começamos a implementar uma nova entidade aqui na nossa aplicação, que vai ser responsável por aceitar determinada requisição, usando Security, Spring Security. E também criamos a tabela no nosso banco de dados via Flyway, que é essa tabela aqui. Dito isso, hoje nós vamos estar implementando aqui um service para essa entidade e também um repository, porque toda entidade que a gente cria para essa salva e as outras coisas acontecerem no banco de dados, nós temos que utilizar o repository. Então, pessoal, isso aqui vai ser praticamente uma revisão de como criar um repository, A gente tem aqui o nosso pacote, então tudo que for referente ao nosso usuário vai ficar dentro desse pacote, assim como tudo que está dentro de referente a remédio vai estar dentro de remédio. Então, assim, a gente pode fazer de duas formas isso aqui. Para quem está começando, a gente pode simplesmente vir aqui e olhar como que foi feito o remédio repository e ir aplicando passo a passo. Se você já tem uma experiência, é bem simples, Vamos criar aqui sem olhar esse remédio repository. Vai estar clicando no botão direito aqui no pacote usuários, New, Interface, aqui vai ser uma interface, não vai ser uma classe, lembre-se disso. Com essa interface criada, nós vamos colocar o nome aqui nela, Vai ser usuário repository, escrevi errado, repository, ok, e vamos dar um finish. Dentro dessa interface, nós vamos estender o JPA. Bacana, JPA Repose, já apareceu. Ele exige, por padrão, duas informações aqui no generics, que é esse menor que e maior que no caso vai ser a nossa entidade, aqui é o usuário, e no lugar desse tipo de entidade vai ser o que determina o tipo de classificação dela, vai ser o long, que a gente está usando aqui como o ID da nossa entidade. Long ID. Tudo bem. Repository criado. O Spring Boot ele tem por padrão um mecanismo de localização de uma classe que vai fazer determinada autentificação. Então, assim, a gente vai ter que estar criando uma nova classe agora, coisa nova. Dentro desse pacote usuário, eu vou fechar aqui, já salvei, tá? Vou fechar, fechando. Dentro desse pacote usuário, a gente vai ter que criar uma nova classe. E essa classe vai ser responsável por estar demonstrando como vai ser feita a lógica da autentificação, da nossa aplicação. Então aqui a gente vem, da autenticação, na verdade. Vamos vir aqui, new class, dentro do pacote usuários. Vamos botar aqui autenticação service. Ok. Pode ser em inglês também, pode ser do jeito que vocês acharem melhor. E dá um finish. Beleza. Nesse autenticação service, a gente tem que ter o seguinte em mente. O Spring ele não lê automaticamente algumas classes, Então isso aqui, por enquanto, é uma classe Java padrão, normal. Ela não vai ser carregada pelo Spring. E assim, nós já vimos isso algumas vezes. Por exemplo, aqui, quando é uma entidade, nós demonstramos para o Spring que é uma entidade, nós utilizamos anotações para demonstrar isso. E no controller também, REST controller, request mapping. Nós estamos informando para o Spring que essa classe vai ser de um controller ou vai ser de uma entidade. E aqui vai ser a mesma coisa. Só que essa classe ela não é um controller e ela não é uma entidade. Então ela tem que ter uma notação nova, uma notação chamada @service. Isso indica para o Spring que essa classe aqui vai ser lida, como um serviço. E no caso é um serviço de autenticação. Então, pessoal, se aqui nós temos um serviço, como que o Spring vai identificar que esse serviço é específico de autenticação? Nós temos que implementar uma interface. A gente vai usar aqui, implements, interface, E vamos colocar user details service, que é o nome da classe que a gente vai ter que estar da interface que a gente vai estar implementando nessa classe. Com essa implementação dessa interface, o Spring ele vai entender que essa classe é um serviço de autenticação.
automaticamente ele vai fazer isso. A gente não vai estar injetando ele, igual a gente fez aqui, por exemplo, com o repository, não vai precisar disso. O Spring ele vai fazer isso automaticamente. É só ele detectar que ele tem o @service em cima da classe e que ele implementa essa classe aqui, essa interface aqui, que vai ser responsável por trazer a lógica da autenticação do Spring Security. E por que a classe está dando esse problema aqui vermelho, Matheus? Está dando errado. Ele pede, toda vez que a gente implementa uma interface, ele pede para trazer os métodos dessa interface para dentro da classe. Então a gente vai clicar aqui, o Ctrl mais 1, e vai add implement methods. Vai, pronto, só tem um método que ele vai estar fazendo aqui. Você pode apagar essa linha e vai ficar só isso aqui. Vamos até dar um Ctrl S. O que ele está fazendo? A gente está puxando a partir dessa interface aqui um método chamado loadUserByUsername. E ele vai estar pegando o username que vai ser digitalizado lá na nossa aplicação. Só que esse método ele não pode retornar um nulo. Ele tem que retornar uma informação. E essa informação vai ser adquirida lá no nosso banco de dados. Então, nós vamos precisar usar o usuário repository. Vamos aqui, ó, @authorize, né, para fazer aquela injeção de dependência automática do Spring. E vamos botar aqui, ó, usuário repository igual a repository. Lembrando sempre de colocar o private aqui na frente. Bacana. Então aqui a gente já fez essa injeção automática do usuário repository nessa classe. E a partir dessa injeção a gente consegue utilizá-lo aqui para buscar a informação do banco de dados. Aqui então no lugar desse nulo, a gente vai ter um repository .find by login, que vai ser um método criado por nós. E dentro do parâmetro desse método, ele vai estar recebendo o username, que vai ser o parâmetro enviado aqui no início do método. Ele obviamente vai dar erro, porque esse método não existe, nós vamos criar. E é só a gente vir aqui no Ctrl mais 1 e vir aqui add create methods find by login. Aí ele vai criar automaticamente para a gente lá. Beleza. E dentro aqui do nosso parâmetro, eu vou só estar mudando isso aqui para ficar o login, né? Que aí eu vou dar o Ctrl S aqui e ele vai ser o mesmo atributo que a gente tem aqui na nossa classe usuário, ó, login. Porque senão poderia dar uma confusão, lá é o username, aqui é login, não tem diferença, só estou botando por padrão. Feito isso, nós podemos vir aqui e dar um Ctrl S, que ele vai automaticamente ficar tudo funcionando. Então, o que a gente fez aqui até agora? Primeira coisa, nós criamos uma entidade. Essa entidade vai ser responsável por armazenar os usuários que vão ter acesso ao sistema. Consequentemente, para armazenar esses usuários, nós tivemos que criar uma tabela no nosso banco de dados. Essa tabela vai estar sendo utilizada para salvar os usuários. E, posteriormente a isso, nós criamos um usuário repository para poder ter acesso a essas informações contidas nessas tabelas no banco de dados. E depois disso, nós vamos utilizar esse método lá na nossa classe de autenticação para verificar se essas informações coincidem com as informações do login e, consequentemente, liberar ou não o acesso de determinado usuário. Tudo bem, aqui nós temos que ver isso passo a passo, porque é um pouquinho complexo, é um pouquinho complicado, mas não se preocupem, passo a passo vocês vão aprendendo e focando em como fazer isso do jeito certo. Aqui, por exemplo, nós acabamos de implementar um método novo dentro do repository. Eu acho que até hoje nós não tínhamos feito isso, nós só estávamos utilizando diretamente métodos da interface, né, da classe JPA Repository. Nunca criamos um, né, pelo que eu me lembro. Então, pessoal, é isso. A partir dessa classe aqui, a gente vai ter uma autenticação que vai estar sendo validada pela informação que vai estar lá no banco de dados na tabela usuários. Porém, ainda tem mais coisa para ser feita e configurada aqui dentro. Hoje eu vou manter por isso, porque são muitas informações e pode ficar confuso na cabeça de algumas pessoas. Agradeço a preferência de vocês, desejo a todos um ótimo dia, uma ótima noite e até a próxima aula.